Olá, gente, tudo bem? Vocês se lembram de mim? Eu sou o José, eu apareci em algumas aulas do professor Guilherme. Eu faço história na PUC, eu estudo para ser professor, mas também para pesquisar história. E eu estou fazendo um estágio, né, com o professor Guilherme, junto com a Giovana. Alguns também já podem ter visto ela nas aulas. Ela até já deu uma aula para sexta C. E eu vou gravar aqui uma aula, né, de 30 minutos, mais ou menos, para o sexto ano, né, de 9 anos. E é uma aula sobre os povos dos sambaquis. E eu vou usar aqui como referência a aula 27 da CED, como vocês estão vendo aqui. A aula foi feita pelo professor Roberto Falcione, né, e ela tem um vídeo também. Claro que ele é muito melhor que eu para gravar aula, né? Por sinal, ele usa um estúdio bem melhor, né? Porque o meu estúdio aqui é improvisado. E eu decidi fazer dessa forma, como se fosse uma aula mesmo, com um quadro negro aqui que está mais branco do que negro, né? E aqui, na verdade, é o quarto da minha filha, só que ela não mora mais na nossa casa, ela já se formou, ela mora em Campinas, e então estou usando o quarto dela aqui como um estúdio de gravação. Bom, nós vamos começar aqui, então, falando um pouco dos povos sambaquis. É uma revisão, né? Vocês já tiveram essa aula com o professor Guilherme, que é um excelente professor, e eu vou falar um pouco mais aqui dos sambaquis e falar algumas informações que eu também tenho, né? Assim, não sou aprofundado, mas algumas informações que eu já tive até do meu curso e também de palestras, né? E por que eu escolhi os povos sambaquis? Bom, é interessante porque eu, quando era criança, muito tempo atrás, né? Dá para ver pelos cabelos brancos aqui que isso faz muito tempo. Eu tive muito poucas aulas de história, né? Na década de 1970, o Brasil não dava história para o ensino fundamental. O que eu me lembro assim que a gente tinha estudos sociais. Então, dentro de estudos sociais, a gente tinha algumas aulas sobre história. E um tema que sempre me fez me deu lembrança é dos povos sambaquis, até porque eles habitaram muito aqui a região do sul do Brasil. Então tem sambaquis aqui no litoral do Paraná e principalmente no litoral de Santa Catarina. Até depois, mais para frente, eu vou falar que eu já visitei um. E eu sempre ficava pensando, mas que estranho esses índios antigos, né, da era do Neolítico, né, que vocês também já estudaram, e também mais recentes, então desde 2000 anos atrás, né, e antes até, faziam esses montes de conchas, para quê? Né? Eu ficava perguntando. E as pessoas não entravam muito a fundo. Então, eu me interessei, eu ficava me questionando, mas o que aqueles povos faziam, né? Para acumular aquelas conchas, né? Então, e agora estudando um pouco mais, né, eu descobri coisas mais interessantes, que não eram só morros de conchas, tinham algum significado, e eu vou falando agora pela frente, né? Bom, qualquer deslize, vocês me perdoem, né? Porque eu não sou um professor preparado, eu estou aprendendo. E algumas brincadeirinhas pode ser que eu faça aqui, mas é como se fala, né? Brincadeirinha de pai e de vô, né? Aquelas coisas que não tem muita graça mesmo. Mas vamos em frente. Então, é a aula 27 da sede do Aulas Paraná. E qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Às vezes a tela, pelo foco, ela vai ficar um pouquinho branca, mas ela estabilizando dá para ler. Então a gente vai identificar, estudar as principais características dos povos dos sambaquis, né? Então, características que seriam como a gente percebe, como são esses povos, como eles viveram, né? O que eles faziam, que conhecimentos eles tinham,
né? Então a gente vai tentar dar um pouco dessa visão para vocês, né? Alguns já conhecem, né? E seria até uma revisão. Bom, o material da sede é interessante porque ele coloca algumas perguntas, né? Que ajudam o professor a trabalhar com vocês. Então, olha só. Uma pergunta: você sabe quem foram os povos sambaquis? Tempo, né? Vocês se lembram das aulas, né? Quem já assistiu, que eram aqueles povos, como eu falei, que viviam aqui no litoral de Paraná e Santa Catarina. Muito antigamente, muito antes dos portugueses chegarem. E isso também é outra coisa que me interessa, eu acho que interessa muita gente, entender como era o Brasil, a terra que não se chamava Brasil, mas o espaço geográfico onde ficava o Brasil, como era ele antes da chegada dos portugueses. Então você saberia dizer onde e como viviam os povos sambaquis? É isso que nós vamos ver agora. E ali tem uma fotinha de um sambaqui pequeno ainda, né? Tem outros bem maiores. Então agora vamos entender um pouquinho quem eram esses povos sambaquis. Os povos sambaquis, nossa, como eu falo povos sambaquis, né? Tá bom, vou só falar só esses povos agora. Eles são grupos indígenas que viveram na costa litorânea do Brasil, inclusive nas regiões litorâneas do Paraná e Santa Catarina. Suas características semelhantes deram o nome de sambaquis, que quer dizer o quê? Conchas amontoadas na língua tupi, que era a língua que esses povos falavam. Por constituírem, ao longo do tempo, morros de conchas com moluscos, né? Misturados, né? Que se alimentavam, ou seja, eles comiam aquele animalzinho que tem dentro da concha, que é um molusco, e jogavam a concha como se fosse no lixo, naquele montinho, né, como a gente faz hoje em dia, só que a gente chama de lixão nas cidades, né, que é onde nós levamos todo o lixo que produzimos nas nossas casas. Então, os povos sambaquis, né, faziam isso e jogavam nesses morros que acabaram ficando grandes, né? E até hoje existem, ou seja, muita coisa eles comeram e jogaram ali. Claro que eu entendo, né, que você já sabe a importância da história, né, para estudar esses povos, como eu já falei, para entender essas raízes do Brasil, e entender por que eles viviam de forma diferente nessas regiões, né? Então, existiam vários tipos de povos indígenas, né? Alguns mais recentes, até interessante que hoje em dia ainda existem em torno de 800 mil indígenas no Brasil vivendo, muitos deles em aldeias, né? E para terem uma ideia, quer dizer, todos esses povos falam diversas línguas, né? Hoje parece que em torno de 130 línguas indígenas que são registradas, né? Ou seja, o tupi é uma língua antiga, né? Que englobava vários tipos de variações de uma língua, ou seja, mudanças, sotaques, dialetos, né? Que esses povos falavam antes da chegada dos portugueses. Bom, estudar a história desses povos, né, revela um pouco da ancestralidade do Brasil na costa litorânea, ou seja, o que é essa ancestralidade? Ou seja, o que acontecia na nossa costa antes da nossa chegada? Quer dizer, isso é o trabalho da arqueologia, é o trabalho da biologia também, é o trabalho da história, né? E, inclusive, aqui no Paraná, nós temos um museu que se chama Museu Paranaense, alguns provavelmente já ouviram falar, e que ele estuda, tem uma equipe de arqueólogos que estuda os sambaquis. E eles têm parceria com outras universidades, então é muito interessante, muito importante visitar o Museu Paranaense e conhecer um pouquinho do que eles têm dos sambaquis.
Fica ali naquela praça do Largo São Francisco. Não me lembro o nome da praça, mas é ali onde tem a feirinha do Lago da Ordem. Então ele fica na frente da feirinha do Lago da Ordem, naquela parte mais alta, onde tem o Belvedere, né, que é um predinho bonito, que se chama como se fosse um coreto ali de 2 andares, mas não é bem um coreto. Vamos em frente. Bom, esses povos sambaquis, já falamos, né, eles construíam esses morros. Olha, veja já um morro aqui em Jaguaruna, que é uma região que tem muitos sambaquis ali perto de Laguna. Eu até já visitei, vou falar para vocês. Eu já fui ali em Laguna, em Santa Catarina, e é uma cidade antiga, né, uma cidade histórica, e um pouco para baixo, indo para baixo, na região ali, que é muito bonita, a região do litoral, embaixo de Laguna, tem um sambaqui enorme ali, a gente vai ver um pouquinho para frente. Uma coisa, hein? Vocês estão vendo essa camisa aqui? Não é homenagem ao professor Guilherme, que é coxa branca. Não, porque eu sou atleticano. Essa camisa aqui é em homenagem ao Palmeiras, que é de São Paulo, né? Então é o verde e branco, é o verdão. Ou seja, eu sou um porco mesmo. Com muito orgulho. Então vamos em frente, né? Vocês estão gostando da aula? Olha, eu estou gostando de falar para vocês, viu? Mas eu não sei. É difícil, porque eu não sei se vocês estão gostando. Até porque eu optei fazer essa gravação. É uma forma diferente de falar com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Bom, os povos sambaquis, né, de novo, eles faziam esses depósitos, né, com materiais orgânicos, ou seja, conchas. Essas conchas são feitas do material químico de calcário, né, e foram empilhados ao longo do tempo. Isso, como o texto ali diz, era importante para eles. A gente vai ver até por quê mais para frente. Alguns sambaquis eram usados como cemitérios. Até alguns arqueólogos, né, entendem que existiam rituais religiosos nesses sambaquis. Ali do lado tem o mesmo sambaqui que a gente viu, que é um sambaqui assim médio, de 18 metros de altura, tem maiores. Interessante também, antes de mostrar aqui o que eles usavam, de falar que essa equipe do Museu Paranaense, eles estudam uma coisa muito legal, que é como que esses povos sambaquis eram aparentados entre eles. Quer dizer isso? Eles eram, quem sabe, primos entre si, dentro mesmo de um sambaqui, de uma aldeia que tivesse um sambaqui, ou entre aldeias diferentes. Eles teriam laços de parentesco, eram primos, eram tios entre si. E uma arqueóloga da USP de São Paulo, arqueóloga, né, você sabe o que é, aquela pessoa que estuda os restos mortais, no caso de humanos, né, e faz a datação do tempo que aqueles restos, né, ossos, né, principalmente, né, porque resistem ao tempo, o tempo que aqueles ossos estão ali naquele local. Para ter uma ideia de história, ou seja, é do Neolítico, ou então é da história mais recente, né? E essa arqueóloga, é interessante que ela usa uma parte do crânio que ela se conserva muito bem, que é um ossinho que nós temos aqui atrás da orelha, que se chama cóclea. E esse ossinho, ele conserva muito bem o registro, o DNA, que dá a ideia de quem foi a mãe dessa pessoa. Então eles conseguem fazer, interessante, o cruzamento para ver se as famílias dos povos sambaquis eram aparentadas, né, entre si, desculpem. Então, é interessante conhecer um pouco mais sobre esse tipo de pesquisa, e quem gosta de arqueologia, nós temos aqui pertinho. Então, aqui na cidade de Curitiba,
e ali no litoral, sítios arqueológicos com os sambaquis. E olha só, quer dizer, os povos sambaquis, eles deixaram esses sambaquis mais preservados onde? Bem aqui no Paraná, onde até não cita aqui, mas também em Santa Catarina. E na cidade de Laguna, que eu já falei, Jaguaruna, que é um pouco mais para baixo, tem 42 sambaquis de diversos tamanhos e alturas. E no Brasil, estima-se que tem entre 300 e 350 sambaquis registrados. Olha, eu estou lendo ali na frente, que é o computador que vai me ajudando aqui no meu estúdio, né? Então, me desculpe de eu virar o rosto aqui. E nesses sambaquis se encontrou diversos tipos de moluscos, né? Então, pode-se ver aqui pela foto aqui, né? Que diversos tipos de concha. Então eles comiam desde conchas pequenas até conchas maiores, como hoje nós comemos também, né? Quem gosta de comer ostra, né? Quem gosta de comer mexilhão, os pais de vocês provavelmente gostem, alguns, né? E outros tipos de moluscos, né? Caranguejo, né? Que são gostosos. Eu não curto muito não, mas tem gente que adora muito. Né? Então, vamos em frente. O material da sede, né, ele propõe escrever uma frase. Nós não vamos escrever, mas eu queria que vocês pensassem durante um minutinho, né, sobre as palavras que nós já falamos aqui, são palavras importantes do estudo de sambaquis, né? Como o próprio sambaquis, costa litorânea, monte de conchas e moluscos. Ou seja, vou deixar aqui um minutinho para vocês relembrarem um pouquinho qual a importância dessas palavras no que nós falamos anteriormente. Contando. Não sei se vocês viram aqui, né? Eu tenho uma tapeçaria aqui, olha só. Interessante, isso aqui são povos africanos, mas também que são estudados pela história. Mais 10 segundos para vocês pensarem um pouquinho. Sambaquis, costa litorânea, monte de conchas e moluscos. Vamos lá. Olha o que seria uma frase interessante com essas palavras. Os sambaquis são depósitos de moluscos e conchas, construídos pelos seres humanos, constituídos por materiais orgânicos e calcários, empilhados ao longo do tempo. Olha que interessante. Essa frase resume bem aquelas 4 palavras. Então, uma coisa até interessante, você veja, na minha época de criança, quando eu estudava esse assunto, que era muito, muito resumido, o que se falava muito? Esses montes de conchas, ninguém sabe bem para que servia. Mas o que aconteceu? Muitos montes foram destruídos por quê? Porque o calcário, essa palavrinha aqui, é muito usado na construção de casas, principalmente antigamente. Então, as pessoas pegavam esses montes de conchas, moíam o calcário, né, que se transforma em cal, depois alguns já devem ter ouvido falar, passa uma mão de cal aí, aquela parte branca da parede, né? Eu falo assim até porque eu sou engenheiro civil, aposentado. Mas, então, vocês vejam, destruíram muitos sambaquis para fazer casas, né? É uma coisa triste, né? Mas antigamente as pessoas não davam valor a preservar esses monumentos, né? Esses sítios arqueológicos, né? Você já sabe o que é sítio arqueológico também pelas aulas do professor Guilherme. Então, vamos em frente aqui, a partir dessa frase, né? Olha só, nós vamos ver o que?
é o maior sambaqui do mundo. E eu estive lá. Esse sambaqui, ele é enorme, ele tem mais de 30 metros de altura, ou seja, um prédio de 10 andares, gente. Veja isso aqui, ó, não dá para perceber o quanto ele é alto. E é fácil chegar lá. Então, como eu falei, né, em Jaguaruna, que é um pouquinho abaixo de Laguna, ali em Santa Catarina, você anda no litoral e de repente tem lá uma plaquinha, né? Sambaqui. Daí eu entrei, como eu já sabia mais ou menos onde era, entrei e fui até o final. E realmente existem essas estradas, só que eu não subi de carro. Claro, eu fiquei, não pode, né? Não pode, né? Eu fiquei aqui embaixo olhando o tamanho do sambaqui. E impressiona realmente saber que aquilo foi feito por populações muito antigas e nós ainda estamos estudando para que serviam, né? Como eu falei. Então é muito interessante. Quem gosta de viajar, né? Quem, o pai que gosta, o pai e a mãe que gostam de viajar, é um lugar legal para ir. Não é tão longe, tá? Indo aqui para o sul, a estrada é muito boa, vai até a Laguna, que é uma cidade muito gostosinha, tem praia também, e depois vai para Jaguaruna, que é um pouquinho abaixo, até atravessa um rio que tem ali, uma lagoa, que é exatamente que dá o nome da cidade Laguna, de ferry boat, ou seja, um barquinho que leva carros, e visita lá em Jaguaruna o maior sambaqui do mundo. Daí você pode dizer, olha, eu já estive no maior sambaqui do mundo, que é o sambaqui Garopaba do Sul. Vamos lá. Estão gostando? Vamos lá. Então, entrando um pouco mais de detalhes, né, sobre esses povos sambaquis, eles viviam então nessa costa litorânea quando? Ou seja, a datação dos ossos, que é aquilo que o professor Guilherme também já explicou, pelo carbono. Carbono é o que? Carvão tem carbono, lápis tem carbono, e o nosso corpo tem muito carbono, né? Então, os cientistas descobriram que por que eles chamam de carbono 14, que é um tipo de carbono, eles conseguem avaliar o tempo que aquela pessoa viveu, há quanto tempo atrás aquela pessoa viveu. Então, a estimativa aqui por esses testes de carbono 14 é terem vividos de 8.000 antes de Cristo a 2.000 anos atrás, ou seja, muito tempo, né, na época do Neolítico. E eles se alimentavam da pesca, como já falamos, né? E aqui nós vemos na figura um pouco melhor o que compõe os sambaquis, esses morros. Dá para ver branquinho ali, aquilo é um monte de concha, um monte de concha. Quando eu fui lá em Garopaba do Sul, no maior sambaqui, é impressionante, você fica impressionado pela quantidade de concha que tem, né? Bom, continuando. Os povos sambaquis também eram ceramistas, ou seja, faziam cerâmicas com o quê? Com argila, com barro. Argila é um tipo de barro melhor para se fazer cerâmica, né? Ele molda melhor, no fogo ele endurece, né? Então eles dominavam essa técnica de cerâmica e também as armas de pedra lascada e polida, e o artesanato de pedras polidas. Então, lá em Jaguaruna, né, onde eu falei que eu fui, e em Sambaquis perto, já acharam muitos vasos desse tipo, né? E é chato também porque destruiu-se muito desse sambaqui, e provavelmente muita coisa que existia lá foi perdida, né? Até a gente vê estradas nesse sambaqui que eu fui, caminhos, né? Que o pessoal andava de buggy, andava de moto, então não pode fazer isso. Hoje em dia não se permite mais, mas mesmo assim não tem ninguém tomando conta lá quando eu fui.
olha só, eles também faziam o que já foi explicado para vocês, os zoólitos, né? Que são essas imagens de animais, como peixes, no caso aqui da figura um tubarão, né? Bem bonito por sinal esse tubarão, em pedras polidas, né? Ou seja, esses povos, eles também tinham o dom de criar, de fazer arte, né? Então, eram povos muito inteligentes. Olha, vamos em frente aqui. Então, quer dizer, essa retomada no final aqui nos dá o quê? Um pouco do que nós estudamos até agora. Esses povos eram de tradição umbu, foram os ancestrais dos povos indígenas que produziram armas e ferramentas líticas da região sul do Brasil, também de partes da Argentina e Uruguai. Esses povos umbus são bem antigos, ou seja, eles viviam, não tem a data aqui, mas antes até dos povos indígenas, alguns dos povos sambaquis, né? E viviam também em outras regiões mais ao sul, ou seja, Uruguai, Argentina, né? Ou seja, a área que eles viviam era muito grande. Então, para vocês verem que as influências aqui da nossa região vêm de outras partes aqui do continente que nós moramos, que é a América do Sul. Vimos também que esses povos deixaram suas marcas com pinturas rupestres em cavernas de várias regiões, inclusive no Paraná. Ou seja, em aulas anteriores, vocês estudaram, né, a época mais antiga da pré-história, do Neolítico, né, onde alguns desses povos também escreviam em cavernas. Aqui no sul, não temos assim um sítio arqueológico muito famoso, mas temos a Lagoa Santa, em Minas Gerais, a Serra da Capivara, lá no Maranhão, entre Maranhão, Paraíba, Bahia, que é uma região muito importante de estudo arqueológico do Brasil. Isso vocês também estudaram com o professor Guilherme, né? E aqui nós estamos encerrando a nossa aula sobre o sambaqui. Então, essas aqui são as pessoas que escrevem livros sobre o assunto, né, para quem tem interesse, e ajudaram a escrever essa aula da sede, né? Então, só lembrando, né, para vocês ficarem com uma boa lembrança desses povos. Foram indígenas, índios, que viveram muitos, milhares de anos na nossa região, preservaram nossa região, eram inteligentes, faziam cerâmicas, faziam armas de pedra lascada, de pedra polida, faziam aqueles vasos bonitos, aquelas zoólitos, né, que eram aquelas esculturas em pedra. Então, ou seja, quando a gente olha para trás e fala, eu tenho meu avô, minha avó, meu avô, minha avó, no meu caso até, meus avós todos vieram da Itália. Então eu não tenho, vamos dizer, na minha família antiga, indígenas, mas tem muita gente que tem. E eu respeito bastante esses povos antigos, porque infelizmente houve vamos dizer assim, uma mortandade de muitos índios, ou seja, antigamente se imaginava que existiam 3 milhões de índios na época da chegada dos portugueses, quem sabe. Hoje existem só 800 mil, né? Ou seja, é muito menos do que existia. E esses povos têm culturas, têm conhecimentos muito diferentes, que nos interessam em conhecer, em trocar informações. Então, o estudo dos povos sambaquis,
para nós, paranaenses, catarinenses, né? E para quem mora na região, eu no caso até não sou do Paraná, eu sou de São Paulo, mas moro aqui há muito tempo, são importantes para que nós saibamos o que vamos dizer, esses povos ancestrais faziam na nossa região. Então, essa aula sobre sambaquis me deu muito prazer em falar para vocês, essa revisão, né? Porque são povos que eu respeito muito e gostaria de estudar muito mais, né? E gostaria de, quem sabe um dia, até ser um arqueólogo, né? Pode ser que alguns de vocês também queiram. Não é impossível. Tem muitos arqueólogos no Brasil. Tem que estudar história, tem que estudar às vezes biologia, ou um ou outro. E como eu falei, aqui no Museu Paranaense, aqui pertinho, na nossa cidade, tem um grupo de arqueólogos que estuda os sambaquis e eventualmente outros povos. Então acabou a nossa aula. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, tá? Eu sei que agora eu vou ficar famoso, né? Mas um beijão.